Eu sou a aluna Larissa Batista Pereira, estou no segundo período de Engenharia Agronômica e vou apresentar um trabalho do módulo curricular de Microbiologia Agrícola. E vou apresentar um trabalho sobre a resposta da cultura do feijoeiro à adubação nitrogenada e à inoculação com risóbio. Introdução. No Brasil, a cultura do feijoeiro ela tem grande importância social e econômica. Essa importância ela se dá principalmente pelo feijão ser uma grande fonte de proteína na dieta alimentar da população e também pelo grande contingente de pequenos produtores que estão envolvidos na sua produção. E nesses últimos anos, houve um interesse crescente de produtores de outras classes do agronegócio, que foram adotando várias técnicas avançadas, incluindo a irrigação e a colheita mecanizada. Os principais fatores limitantes da produtividade da cultura do feijoeiro no país. Os principais fatores limitantes são os que estão relacionados ao baixo nível técnico empregado pelos produtores e também pelo cultivo do feijoeiro em solos com baixa fertilidade, principalmente nos solos que são muito pobres de nitrogênio. Uma das principais fontes de nitrogênio para a cultura do feijoeiro é o solo, que por meio da decomposição da matéria orgânica, da aplicação de adubos nitrogenados e a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, pela associação do feijoeiro com bactérias do grupo dos risóbios. E além de ter um custo econômico elevado, o uso desses adubos nitrogenados em solos tropicais, ele tem ainda um custo ecológico adicional. Considera-se que as perdas de adubos nitrogenados aplicados são em torno de 50%, sendo ocasionadas principalmente por lixiviação na forma de nitrato e escorrimento superficial, que são provocados pela água da chuva, ou pela irrigação. E o nitrogênio perdido nesse processo, ele é altamente poluente. E se acaso ele for conduzido pelo lençol freático, ele pode provocar contaminação de aquíferos subterrâneos, como por exemplo rios e lagos. O manejo adequado da adubação nitrogenada representa uma das principais dificuldades da cultura do feijoeiro, visto que a aplicação de doses excessivas de nitrogênio, além de aumentar o custo econômico, ela também pode promover sérios riscos ao ambiente. E a sua utilização em quantidade insuficiente pode acabar limitando o seu potencial produtivo, mesmo que outros fatores de produção sejam otimizados. Estudos têm mostrado que é possível que essa cultura se beneficie em condições de campo, do processo de fixação biológica do nitrogênio, podendo alcançar a produtividade acima de 2.500 kg por hectare, e deve-se considerar que o sucesso da inoculação com as estirpes de risóbio com alta eficiência, ela está associada com a habilidade competitiva de tais estirpes, a adaptação às condições ambientais. Sob condições ambientais adequadas, o nitrogênio atmosférico fixado pela simbiose pode atender a maior parte das necessidades do feijoeiro. Entretanto, os fatores de acidez do solo, pH baixo, concentrações elevadas do alumínio tóxico, frequentemente elas limitam todas as etapas do processo de infecção das raízes, como a formação de nódulos e a assimilação do nitrogênio pela planta. Objetivo. O objetivo desse estudo foi avaliar a resposta do feijoeiro à inoculação com risóbio e ao parcelamento de fertilizante nitrogenado
em termos de nodulação das plantas e produtividade de grãos da cultura, bem como a viabilidade econômica da aplicação de fertilizante nitrogenado e ou inoculação com rizóbio em feijoeiro. Materiais e métodos. A semeadura do feijoeiro, cultivar pérola, foi realizada manualmente em 4/4/2007, no sistema de plantio convencional sobre área em pouso. Várias espécies de plantas espontâneas com predomínio de Brachiaria decumbens, utilizando-se 15 sementes por metro linear, com espaçamento entre linhas de 0,45 metros. A adubação básica constou da aplicação de 320 kg por hectare, da formulação de 0,20-20 NPK no suco de plantio, com base na análise de solo. As sementes elas foram inoculadas com a estipe de rizóbio, que é recomendado comercialmente para o feijoeiro no Brasil. Sendo um produto preparado com alta densidade de 10 elevado a 9 células por gramas de turfa, o inoculante foi adicionado às sementes na proporção de 500 gramas para 50 kg de semente, acrescentando-se 300 ml de solução açucarada a 10%, visando a melhoria da aderência das sementes. O controle de plantas daninhas foi feito por capina manual e os tratamentos fitossanitários mediante a aplicação de produtos recomendados para a cultura. O cultivo ocorreu durante o período do outono e inverno. Foram realizadas as seguintes avaliações: o número de nódulos, matéria seca de nódulos, que é a secagem em estufa a 50 graus Celsius, até o peso constante. E também a matéria seca da parte aérea, o teor de nitrogênio total da parte aérea, o peso das 100 sementes, o teor do nitrogênio nos grãos, e a proteína bruta nos grãos e a produtividade dos grãos. Essas foram as avaliações realizadas. E para a avaliação da produtividade de grãos, foram consideradas 2 linhas entre bordaduras, correspondendo a uma área útil de 3,6 metros quadrados por parcela. O teor de nitrogênio, tanto na parte aérea quanto dos grãos, foi determinado pelo método semi-micro, segundo Malavolta. E o delineamento experimental foi utilizado foi o de blocos casualizados com 6 repetições. Os tratamentos eles consistiram de 1. Testemunha sem inoculação e sem aplicação de nitrogênio. 2. Inoculação com rizóbio e sem aplicação de nitrogênio. 3. Inoculação de rizóbio e aplicação de 20 kg por hectare de nitrogênio na semeadura. 4. Aplicação de 20 kg por hectare de nitrogênio na semeadura e sem inoculação com rizóbio. 5. Aplicação de 40 kg por hectare de nitrogênio, 20 kg por hectare na semeadura e 20 kg por hectare aos 20 dias após a emergência das plantas e sem inoculação. 6. Aplicação de 80 kg por hectare de nitrogênio, 20 kg por hectare na semeadura, 30 quilos após a emergência das plantas, aos 20 dias após a emergência das plantas, e 30 quilos por hectare aos 40 dias após a emergência das plantas, e sem inoculação com rizóbio. 7.
aplicação de 160 kg por hectare de nitrogênio, 20 kg por hectare no plantio, 70 kg por hectare aos 20 dias após a emergência das plantas e 70 kg por hectare aos 40 dias após a emergência das plantas e sem inoculação. E cada uma dessas parcelas ela foi composta por 6 linhas de 4 metros de comprimento. Os resultados eles foram submetidos à análise de variância, sendo as médias dos tratamentos comparados pelo teste de Tucker a 50%, por meio do programa de estatística ASSISTAT. Realizou-se também a regressão polinomial para a avaliação da resposta de cada variável em relação às doses de nitrogênio aplicadas. Neste caso, foram excluídos tratamentos com uso de inoculante, e essa análise foi realizada por meio do programa estatístico CISVAR. Resultados e discussões. A tabela a seguir, ela se trata do número de nódulos, matéria seca de nódulos e da parte aérea. Do teor de nitrogênio total da parte aérea e de grãos, massa de 100 sementes e produtividade de grãos de feijoeiro, variedade pérola, supridos ou não com nitrogênio e inoculados com risóbio. Segundo o teste de Tucker, o A50%, as médias que são seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si. E analisando a tabela, a produtividade mais elevada foi a de 3.762 quilos por hectare, que corresponde ao tratamento com a aplicação de 160 quilos por hectare, no qual esteve próximo ao potencial de produção da cultivar, que é de aproximadamente 4.000 quilos por hectare. Contudo, o valor da produtividade de grãos com a aplicação de 160 quilos por hectare não diferiu significativamente dos tratamentos com a aplicação das demais doses de nitrogênio, sendo superior apenas aos tratamentos sem aplicação de nitrogênio. Observando o gráfico de número de nódulos, em função da quantidade de nitrogênio fornecida, na análise de regressão obteve decréscimo, assim como na figura B, que analisa a matéria seca de nódulos. Já na análise de regressão, foi detectado um efeito linear de aumento da massa de 100 grãos, que é em relação às doses de nitrogênio aplicadas. Na figura D, houve uma resposta quadrática para a produtividade obtida, e em que o valor máximo seria alcançado com uma dose de 116 quilos por hectare de nitrogênio. Na tabela 2, trata-se do acréscimo de produtividade e acréscimo de receita bruta e líquida devido à adubação nitrogenada e custo total da adubação nitrogenada. Pode-se observar que todos os tratamentos correspondentes à inoculação ou à aplicação do adubo nitrogenado, elas apresentaram acréscimo de produtividade e da receita bruta e receita líquida também, em relação ao tratamento testemunha. O maior incremento de produtividade ocorreu com a aplicação de 160 kg por hectare de nitrogênio, chegando a 790 kg por hectare, seguido pela aplicação de 40 kg por hectare de nitrogênio, com 699 kg por hectare.
O menor incremento foi verificado no tratamento com inoculação e sem adubação nitrogenada, com a média de 160 kg por hectare. Quanto ao maior acréscimo de receita líquida, pode-se observar que a aplicação de 40 kg por hectare de nitrogênio, ela proporcionou o maior acréscimo, atingindo R$ 477 por hectare, seguido pelo tratamento correspondente à aplicação de 80 kg por hectare de nitrogênio, com acréscimo de R$ 335 por hectare, e pela aplicação de 160 kg por hectare de nitrogênio, com acréscimo de R$ 273 por hectare. Apesar do incremento de produtividade com a aplicação de 160 kg por hectare de nitrogênio, chegando aos 795 kg por hectare, esse tratamento ele apresentou um acréscimo de receita líquida de apenas R$ 273 por hectare. E também vale se observar que, ainda que o uso do inoculante de risóbio acrescentado da adubação com 20 kg por hectare de nitrogênio no plantio, apresentou um incremento de produtividade e de receita líquida superior ao dos tratamentos com a aplicação exclusiva de 20 kg por hectare de nitrogênio no plantio, e ao tratamento que houve apenas a inoculação. Conclusão: a adubação com 20 kg por hectare de nitrogênio acrescida de inoculante com a estipe de risóbio, ela possibilitou a obtenção de rendimento de grãos na cultura do feijoeiro equivalente à aplicação de até 160 kg por hectare de nitrogênio. A inoculação de risóbio acrescida da adubação com 20 kg por hectare de nitrogênio no plantio, ela propiciou o acréscimo de receita líquida semelhante à aplicação de 160 kg por hectare de nitrogênio e superior ao tratamento com adubação de 20 kg por hectare de nitrogênio, sem o uso do inoculante, evidenciando a sua importância para a obtenção de maior rentabilidade da cultura do feijoeiro. E as referências. E obrigada.